Olá, pessoal! Nesse vídeo, nós falaremos sobre um tema fundamental para o sucesso de qualquer negócio: a pesquisa de marketing. Nós abordaremos basicamente 3 grandes tópicos: o escopo da pesquisa de marketing, como é o seu processo e a avaliação de produtividade de marketing. Bom, o que é a pesquisa de marketing, afinal? Nada mais é do que o processo de coleta, análise e principalmente a interpretação das informações sobre um determinado mercado. A partir disso, nós conseguimos então compreender os consumidores, seus comportamentos, preferências e o mercado de concorrentes. Dessa forma, é possível tomar decisões mais estratégicas, garantindo uma maior segurança e sucesso em lançamento de produtos ou até mesmo no crescimento de uma marca. A pesquisa de marketing desempenha um papel crucial na compreensão do mercado, identificação de oportunidades, desenvolvimento de produtos e serviços, segmentação de público, criação de campanhas eficazes e muito mais. A pesquisa tem como objetivo relacionar o consumidor, o cliente e o público à empresa, independente de seu escopo. Por meio dela, a empresa pode estabelecer uma conexão direta com esse cliente, compreendendo suas expectativas, opiniões e até mesmo experiências. A pesquisa de marketing também é uma ferramenta poderosa para conectar a empresa ao consumidor em potencial, porque ao entender as suas motivações e comportamentos, a empresa pode desenvolver estratégias de marketing eficazes e muito mais direcionadas, alcançando o público certo no momento certo. Por fim, a pesquisa ainda pode ajudar a empresa a entender as percepções e as opiniões do público em geral. E isso pode envolver análise de tendências, identificação de oportunidades de mercado e ajustes na estratégia de comunicação, garantindo que a empresa esteja alinhada com as expectativas e demandas do público. Agora vamos falar um pouco sobre o escopo da pesquisa de marketing, que seria com qual finalidade a pesquisa de marketing é aplicada. E elencamos os 5 principais escopos: estudo de problemas e oportunidades, levantamento de mercado, teste de preferência de produto, previsão de venda ou avaliação de propaganda. Dependendo do seu escopo, ela terá uma forma de aplicação e um estudo diferente. Trazemos também as formas de realizar essa pesquisa de marketing. Nas grandes empresas, normalmente existe um departamento que é dedicado à área de marketing que realizará essa pesquisa. Já nas pequenas empresas, ela pode ocorrer de uma forma mais criativa e mais econômica também, como envolver estudantes ou professores, consulta à internet, verificar os concorrentes, que chamamos de benchmarking, explorar a experiência dos parceiros e a criatividade dos funcionários. Existem alguns institutos que são especializados em realizar as pesquisas de marketing. Os 3 principais institutos são: Instituto de Pesquisa de Serviço Sindicalizado, ele coleta e vende informações comerciais e também sobre os consumidores. O Instituto de Pesquisa Customizada de Marketing é aqueles que realizam projetos específicos, então normalmente as empresas, os comerciantes terceirizam o projeto de pesquisa de marketing para esses institutos, e os institutos de pesquisa especializadas de marketing. No processo da pesquisa de marketing, os profissionais da área utilizam de 6 etapas para um melhor aproveitamento dos recursos e práticas disponíveis. As etapas estão divididas em a definição do problema e dos objetivos da pesquisa, o desenvolvimento do plano de pesquisa, a coleta de informações, a análise dessas informações, seguido pela apresentação de resultados e, por fim, a tomada de decisão. Na primeira etapa, deve-se iniciar com o cuidado de definir o problema de maneira direcionada, evitando definir muito genericamente ou de forma muito limitada. Além disso, para ajudar no planejamento da pesquisa, é necessário definir os detalhamentos iniciais, como, por exemplo, ao optar por lançar um produto X ou um serviço determinado, qual será o nicho de mercado, e até mesmo qual o preço a ser cobrado. Com isso em mente, pode-se partir para a especificação dos objetivos da pesquisa, que responderá a perguntas como: ao longo prazo, determinado serviço agregaria na imagem da empresa? Ou qual a importância desse lançamento para a empresa? Partindo para a segunda etapa, o desenvolvimento do plano de pesquisa,
Esta consiste na elaboração do plano, de maneira que seja o mais eficiente na coleta das informações, além de ser nesta etapa que é realizado o orçamento do custo do projeto. Esta etapa é decisiva, porque uma vez que o custo da pesquisa seja estimado em valor maior do que o lucro a ser obtido com ela a longo prazo, não valerá a pena, e a empresa que solicitou pela pesquisa de marketing pode desistir de dar continuidade. Se decidido pelo prosseguimento da pesquisa, é preciso tomar decisões sobre fontes de dados, metodologia de pesquisa, instrumento de pesquisa, plano de amostragem e métodos de contato. Para a fonte de dados, o pesquisador deve optar entre utilizar dados primários ou dados secundários. Dados primários são aqueles que são coletados com finalidade específica quando os dados necessários não existem ou são antigos e não atualizados. Os dados secundários são aqueles que já foram coletados para outras finalidades, possuindo menor custo, além de já estarem prontamente disponíveis. De maneira geral, os pesquisadores iniciam investigando a extensa disponibilidade de dados secundários para verificar se o problema em questão pode ser resolvido sem a necessidade de coletar dados primários. No caso de necessidade de coleta de dados primários, eles podem ser coletados de 5 maneiras, sendo elas por observação, focus group, survey, dados comportamentais e experimentação. A pesquisa por observação é autoexplicativa. Os pesquisadores observam discretamente como se dá a compra e consumo de determinados produtos. Isso pode ser feito através da instalação de câmeras e observações de padrões de comportamento dentro dos estabelecimentos. A pesquisa por Focus Group é a reunião de 6 a 10 pessoas cuidadosamente selecionadas para discutir a fundo vários tópicos de interesse mediante uma ajuda de custo. Um moderador profissional faz perguntas e sondagens com base em um roteiro preparado pelo gerente responsável pela pesquisa e o objetivo é desvendar as reais motivações dos consumidores e por que eles dizem ou fazem determinadas coisas. Outro tipo é a pesquisa por survey, que funciona de forma a avaliar o conhecimento, crenças, preferências e o grau de satisfação das pessoas. Este formato funciona por meio de enquetes, podendo ser realizado através de abordagem em locais públicos, por meio de chamadas telefônicas ou pela internet. Além dessas pesquisas, a pesquisa comportamental é feita por meio da análise de dados. O próprio autor do livro afirma que os clientes deixam pistas de seu comportamento de consumo nos dados coletados por leitores de código de barra, nos registros de compra e nos bancos de dados de cliente. Por fim, a pesquisa experimental tem o propósito de captar as relações de causa e efeito, eliminando as explicações contraditórias das verificações observadas. Este método implica em selecionar grupos homogêneos de pessoas, submetê-las a diferentes tratamentos, controlar as variáveis externas e verificar se as diferenças identificadas nas respostas são estatisticamente significativas. Se os fatores externos puderem ser eliminados ou controlados, os efeitos observados poderão ser relacionados às variações no tratamento e nos estímulos. Este método é o mais válido do ponto de vista científico. Depois de definir o desenvolvimento do plano de pesquisa, a gente parte para uma etapa de coleta de dados. Essa etapa ela é constituída por 3 principais instrumentos, que são os questionários, indicadores qualitativos e dispositivos tecnológicos. O questionário consiste em um conjunto de perguntas, tanto quali quanto quantitativas, que são feitas para os entrevistados. Essas perguntas podem ser feitas tanto através de entrevistas quanto através de formulários. Normalmente, os questionários são compostos pelos 2 tipos de pergunta. E aí, quais são as diferenças entre elas? As perguntas qualitativas são normalmente perguntas um pouco mais amplas que buscam entender como o entrevistado pensa. Então, ele tenta entender como um certo grupo pensa e quais são as opiniões daquele certo grupo. Já as perguntas quali buscam entender quantas pessoas pensam da mesma forma. Então, dentro daquele grupo, quantas pessoas têm a mesma opinião. As pesquisas qualitativas, como dito anteriormente, são pesquisas que buscam avaliar a opinião de um certo público. Esse tipo de pesquisa utiliza métodos indiretos para mensurar os resultados e, normalmente, no início da pesquisa, utiliza perguntas um pouco mais amplas para conseguir explorar ainda mais a opinião dos entrevistados. Contudo, esse tipo de pesquisa tem algumas observações a serem feitas. Ela utiliza uma quantidade muito pequena de amostra,
o que impossibilita a generalização das conclusões. Além disso, ela depende da análise do pesquisador, ou seja, uma mesma pesquisa pode ter duas conclusões dependendo da pessoa que está analisando essa pesquisa. Então, o que impossibilita novamente a generalização dessa conclusão. Atualmente, além de pesquisas feitas através de formulários, entrevistas, entre outros métodos, existem pesquisas que utilizam dispositivos tecnológicos para medir o interesse e a emoção de entrevistados quando expostos a vídeos, imagens, produtos, entre outras coisas. Essa técnica utiliza a neurociência para identificar o efeito de uma ação, imagem, vídeo, produto ou outra coisa no cérebro dos consumidores. Ela normalmente é utilizada por grandes empresas, já que com essa técnica a gente consegue identificar o que de fato chama a atenção do consumidor em um produto, por exemplo. Então, ela é muito atrativa para grandes empresas, porque facilita muito o desenvolvimento de produtos, rótulos, entre outras coisas. Depois de definir como será feita a coleta de dados dessa pesquisa, é necessário montar um plano de amostragem. Nele, a gente vai escolher a unidade amostral, o tamanho da amostra e o procedimento amostral que iremos utilizar na nossa pesquisa. Após definir o método e os instrumentos da pesquisa de marketing, o profissional precisa elaborar um plano de amostragem, que é formado por 3 elementos chaves com relação à amostra. São eles: a unidade amostral, que nada mais é do que a decisão sobre quem será pesquisado. Depois, é preciso decidir o tamanho da amostra, ou seja, quantas pessoas serão entrevistadas, sendo que amostras grandes apresentam resultados com mais credibilidade. Por fim, é necessário determinar o procedimento de amostragem, que é como os entrevistados devem ser selecionados. Depois da elaboração do plano de amostragem, o pesquisador de marketing precisa definir como contatar os entrevistados. E existem diversas formas, como contatos por correio, telefone, pessoalmente e online. Os contatos por correio costumam não ser muito eficientes, por conta da demora para a efetivação do contato. Também tem a forma de comunicação por telefone, que até demonstra ser satisfatória do ponto de vista dos profissionais de marketing, mas, com a resistência cada vez maior do público em geral com relação ao telemarketing, esse método pode encontrar obstáculos. Além disso, tem-se a forma de entrevistas pessoais, que são paradoxais, já que elas têm a vantagem de que o entrevistador pode observar o comportamento corporal do entrevistado, mas, ao mesmo tempo, isso pode ser um empecilho, já que as observações feitas estarão conectadas com a percepção do pesquisador, que podem não condizer com a realidade. Por fim, existe o que é a forma mais eficiente de se realizar uma pesquisa de marketing hoje em dia, o contato online. As vantagens dele são enormes, já que é econômico, rápido, abrangente, sem barreiras geográficas e detém um fator essencial: o fato de que as pessoas são mais sinceras nos ambientes virtuais, por conta da privacidade e não julgamento, além da versatilidade das pesquisas feitas dessa forma. Entretanto, esse método também apresenta desvantagens, como o fato de que as amostras podem ser distorcidas, as pessoas podem participar com desinteresse e problemas tecnológicos são passíveis de acontecer. Além de que, mesmo com a disseminação da internet, muitas pessoas não possuem acesso a ela, o que pode gerar a exclusão nas pesquisas de marketing. Bom, com as pesquisas realizadas e as informações coletadas, é hora de fazer a análise das informações, obtendo conclusões a partir dos dados, sendo que técnicas estatísticas e testes de hipótese e teorias são muito usados aqui. Depois da análise, os pesquisadores devem apresentar os resultados conseguidos, que serão usados pela empresa para tomar decisões. Avaliando a produtividade do marketing, a gente vê que é muito fácil
quantificar quanto que gastamos em marketing. Porém, é difícil entender, às vezes, de maneira objetiva, quais são os seus retornos para a empresa. Ou seja, porque muitas vezes eles são intangíveis, são coisas que você não consegue quantificar necessariamente em dinheiro. Então, para isso, o texto apresenta duas abordagens para que possa ser mais fácil de identificar esse tipo de ação para a empresa e quanto que isso está gerando de retorno. As duas abordagens que são apresentadas pelo texto são os indicadores de marketing e o mix de marketing. Falando sobre os indicadores de marketing, basicamente ele tenta conseguir quantificar a quantidade de benefício que uma ação de marketing causou para aquela empresa. Para isso, ele monitora alguns números, né? Pega dados de antes e depois da ação para poder entender o direcionamento que ela teve para a empresa. Lembrando que não necessariamente a queda ou subida dos números significa necessariamente uma ação positiva ou negativa para a empresa. São dados puramente interpretativos e por isso que você tem que ter uma noção para poder escolher que indicadores você vai monitorar. Por isso que precisamos saber que indicadores que vamos utilizar para conseguir mensurar esses resultados. Aqui nós temos alguns exemplos de indicadores de marketing. Então a gente tem os externos, né? Então conscientização, participação de mercado, qual o preço relativo, número de reclamações, né? Que está atrelado ao nível de satisfação. Esses são os externos, né? Que a gente consegue ver em relação ao público. E tem os internos, que é para a gente ver como que está o reflexo da nossa empresa e como a gente quer transmitir. Porque, querendo ou não, o que acontece dentro é um pouco do reflexo do que a gente vai transmitir para o exterior. Então, olhando por esse ponto, a gente consegue ver conscientização das metas, o quanto as pessoas estão dispostas à inovação, adequação dos recursos, o desejo de aprender, o desejo de conseguir mudar. Então, são alguns pontos super importantes. Agora, falando de mix de marketing, a grande diferença é que a fonte de dados ela é muito mais ampla. Então, se olha dados de mercado, se olha diversos fornecedores de dados, para realmente conseguir tentar entender o contexto como um todo, né? E não se apegar só ao que está acontecendo dentro da companhia. Então, você pode usar market share, por exemplo, para entender qual a participação, que é um dado super importante, além dos dados internos, né? Onde você também consegue entender os movimentos que a sua própria empresa está fazendo, além dos dados de mercado. Né? Por exemplo, se você cresce a 10%, mas o mercado cresce a 20%, na realidade você está perdendo o mercado. E se é o caso contrário, por exemplo, o mercado cai a 30%, você está caindo a 5%, você continua ganhando o mercado. E são algumas análises que só podem ser feitas quando você tem informações completas. Então, essa é a ideia do mix de marketing, você conseguir contextualizar tudo e realmente conseguir entender o cenário como um todo. Aqui a gente tem alguns exemplos de indicadores de mix de marketing. Então, por exemplo, porcentagem de novos clientes, clientes que foram recuperados, então não comprar, né, pararam de comprar e voltaram a comprar, o nível de satisfação atrelado aqui a comprar o produto novamente, quem estaria disposto, quem não estaria. E a gente consegue entender então o que a gente consegue realmente captar da marca, o que a gente consegue transmitir. Isso é um pouco mais completo quando a gente consegue se comparar com o mercado também. Outra coisa que é característica do mix de marketing são os painéis, onde a gente consegue acompanhar o comportamento do mercado, o comportamento interno e como que estão os principais KPIs. Então você faz uma definição, né? Nesse caso, como a gente pode ver, ali em cima a gente tem as partes de mercado, como que está o desempenho do mercado, o desempenho dos produtos. A gente tem aqui detalhado depois um produto específico e a gente consegue acompanhar alguns KPIs. Então são algumas coisas que ajudam bastante, né? A partir daí você consegue ter uma ideia um pouco mais do que você está tendo de retorno a curto prazo, o que você tem de retorno a longo prazo. E com isso fica um pouco mais fácil, né? De você entender qual que é o retorno do seu investimento, seja um retorno financeiro, seja um retorno que você vai ter que é intangível. Então tudo isso complementa, né? Para você realmente conseguir ter uma análise completa. Bom, muito obrigado. Essa foi a nossa apresentação. E caso surja alguma dúvida, qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem pra gente.